Sejam todas muito bem-vindas. Estou muito feliz que vocês estejam aqui. Eu sou Renata Allegrini, autora do livro Saia do Ponto Morto e coach de desenvolvimento feminino. Nessa aula, eu vou contar para vocês sobre os nossos impostores, que a gente cria lá na infância, sem exceção. Todos nós criamos esses impostores. A diferença é que quando a gente traz para a vida adulta, a gente pode trazer eles no modo sábio, onde nos ajuda, ou no modo sabotador, onde nos atrapalha. A gente também tem um perfil comportamental característico. Então, quando a gente associa o impostor com um perfil comportamental, isso pode estar levando você para frente ou pode estar te deixando no ponto morto, parada, estagnada. Mas o que é o ponto morto? O ponto morto é alguma situação que você não esteja satisfeita. Um casamento falido, infeliz no trabalho que você não trabalha e gostaria de trabalhar, ou gostaria de descobrir a sua missão de vida. A única forma da gente fazer essa mudança é quando a gente se conhece, é quando a gente sabe quem a gente é e por que a gente se comporta de determinadas maneiras. Através dos impostores, quando a gente descobre quem são eles e quando a gente descobre qual é o nosso perfil comportamental, a nossa vida muda completamente. Ela não muda como um passe de mágica, ela muda porque você vai se conhecer, você vai entender e vai descobrir que através dos seus impostores você se auto-sabota muito. E por isso que você tá parada, e é por isso que você tá estagnada, é por isso que você não sai do ponto morto e não faz o que tem para ser feito. Então fica comigo nessa aula. Essa aula vai ser uma aula rápida, mas eu tenho certeza que vai ser uma aula que vai te enriquecer demais, que vai dar um uau, como é que eu não tive acesso a isso antes. Mas antes, eu queria que vocês conhecessem a Luciane Rodrigues. Luciane é uma amigona, é psicoterapeuta, inclusive psicoterapeuta dos meus filhos. Ela é psicóloga, pedagoga, sempre trabalhou com família e com crianças. E ela fez o programa do perfil comportamental dos seus impostores. E eu queria que vocês assistissem esse vídeo, que é muito rápido, mas que é extremamente emocionante. Como esse programa ajudou a Luciane num momento tão difícil da vida dela. Vamos lá? Venho aqui para fazer um breve relato para vocês da diferença que o programa de análise comportamental e seus impostores trouxeram na minha vida. E vou pedir licença para um relato pessoal que contextualiza tudo isso. Vou voltar com vocês há 2 anos atrás, quando eu descobri que eu estava sendo acometida por um câncer de sistema nervoso central, que comprometia parte da minha coordenação do lado direito. Nesses 2 anos, eu me senti muito limitada, né? E foi quando eu, na pessoa da Ana e na pessoa da Renata, que hoje tornaram-se minhas amigas e que fizeram uma grande diferença no contexto da minha vida, da minha historicidade, da minha história de vida. Elas me trouxeram um suporte no meu autoconhecimento, fazendo uma análise do meu perfil e trazendo esse programa para minha vida, me fazendo sonhar novamente, né? E os impostores, os nossos impostores, também chamado de sabotadores, esses nossos impostores, vistos com sabedoria, estão dentro do programa também. E, na verdade, quando a Ana me trouxe a análise do meu perfil e um relatório que contextualizava com base científica tudo aquilo que eu tinha perdido, ele me trouxe. Ter na vida de vocês um programa como esse, que fez toda a diferença na minha vida. Eu desejo
que vocês tenham fé no sonho de vocês, que vocês saiam do ponto morto, porque eu tive na iminência de morte e hoje eu consigo entender o quanto esse programa foi significativo na minha trajetória de vida. Mas antes de eu entrar exatamente no conteúdo dos sabotadores, dos impostores e do perfil comportamental, eu vou contar sobre uma pesquisa que fizeram na Alemanha, que eles queriam provar um senso comum de que as mulheres conseguem fazer muito mais coisas ao mesmo tempo do que os homens. Mas foi uma surpresa o resultado dessa pesquisa, que foi provado que o cérebro humano, tanto do homem como da mulher, tem a capacidade de fazer apenas uma coisa ao mesmo tempo. O que acaba acontecendo é que a pessoa que faz várias coisas ao mesmo tempo, ela muda de uma atividade para outra muito rapidamente. Mas ao fazer isso, ela perde o foco completamente e quando ela resolve fazer muitas coisas ao mesmo tempo, as coisas não saem bem feitas, não saem direito. Então, essa é uma sensação que a mulher ela tem, que está muito relacionado a isso. Porque a gente foi criada, isso vem muito lá da criação e também dos impostores que a gente traz, de que a gente tem a obrigação e o dever de fazer tudo para todo mundo e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Como o nosso cérebro ele não tem essa capacidade, o que acontece é que a gente acaba ficando frustrada. Porque realmente a gente não consegue dar conta de tudo. Essa sensação de eu não vou dar conta de tudo, eu não consigo dar conta de tudo, desse cansaço emocional, muitas vezes até de cansaço físico, ele é real, porque a mulher ela tem esse hábito de pegar as coisas para ela, de pegar responsabilidades que nem dela de cuidar de todo mundo, de se preocupar com todo mundo e ficar sobrecarregada. Então esse tipo de comportamento, ao invés de deixar a mulher feliz, a mulher realizada, é o contrário, ela deixa essa mulher frustrada, essa mulher triste, porque ela espera do outro uma valorização que não vem. E porque muitas vezes, vamos ser bem reais aqui, e eu tô falando isso por mim mesma, né? Um dos meus impostores, um dos meus maiores impostores é o hiperrealizador, que é aquela que não para de fazer, e o inquieto com o hiperrealizador, que é aqueles que não param de fazer a todo momento, né? Muitas coisas que a gente faz nem foi solicitado, o outro nem pediu, é a gente que vai pegando uma responsabilidade atrás da outra. Para quê? Muitas vezes porque a gente espera do outro essa valorização. E essa valorização tem que vir da gente mesma e não do outro. A gente tem que fazer porque a gente quer fazer e não esperar uma valorização do próximo. Mas quando a gente tem esse impostor num modo sabotador, é o que acontece. A gente se sente triste, a gente se sente frustrada e a gente faz cada vez mais. Teve épocas da minha vida que eu me sentia tão cansada emocionalmente, eu tinha puxado tanta responsabilidade para mim mesma, que eu tinha meus filhos pequenos e eu me sentia tão cansada que tinha horas que eu não tinha vontade de levantar da cama. Eu tive um transtorno de ansiedade muito sério, eu achava que meus filhos iam morrer, eu achava que alguém muito querido ia morrer, então eu tinha medo de sair de casa. Tudo isso são emoções que a gente vai acumulando porque a gente não se conhece, porque a gente não sabe que alguns comportamentos que a gente tem no decorrer da nossa vida estão nos sabotando, estão nos prejudicando. E a gente acaba ficando até doente, como aconteceu comigo e como acontece com centenas de mulheres que eu já atendi, que chegam no atendimento já estafadas, já tão cansadas emocionalmente que o físico já está dando sinal. Nessa época, eu lembro, eu tinha as crianças pequenas, né, então eu fui puxando a responsabilidade para mim, cada vez mais eu puxava a responsabilidade, então eu trabalhava fora, eu cuidava da casa, eu cuidava das crianças, eu levava no pediatra, eu levava na escola, eu pegava na escola, eu queria ser a Mulher Maravilha, né, que essa é a síndrome da mulher, hoje ela querer ser a Mulher Maravilha, e teve dias que eu não queria levantar da cama. E vamos combinar que isso não é vida, né? Isso é um modo de sobrevivência.
Eu não estava vivendo, estava sobrevivendo. E eu sempre tive o sonho de trabalhar com mulheres, eu sou publicitária, eu trabalho com marketing digital, mas sempre trabalhei com publicidade, sempre amei o que eu fazia, mas eu sempre tive um sonho de trabalhar com mulheres e com crianças. Crianças sempre foi a minha maior paixão. E aí eu resolvi me formar em coach, me formei na graduação máxima de coach e falei que eu queria ajudar as mulheres a saírem do ponto morto. Foi quando eu escrevi o livro, um livro que já foi lido por muitas mulheres. Eu tenho depoimentos lindos de mulheres que leram o livro e que se transformaram com ele. E essa é a minha missão de vida hoje. Quando eu fui me formar em coach, em Master Coach, eu tive que fazer esses 2 testes, entre outros, mas eu fiz esses 2 testes. E apesar de eu já ter feito terapia durante tantos anos e já tá conseguindo ser uma pessoa menos irritada, né, ficar pegando muitas coisas para mim, foi quando eu descobri aonde eu me sabotava, quem eram os meus sabotadores. E os meus sabotadores é o hiperrealizador e o inquieto. Que são 2 sabotadores onde eu faço tudo o tempo todo, eu tenho essa necessidade, sempre querendo a valorização do outro. E aliado ao meu perfil comportamental, que é o executor, que também é um perfil que faz muitas coisas ao mesmo tempo, eu era uma bomba relógio, né? Eu não parava, eu não vivia o agora, eu estava sempre vivendo no futuro, eu era extremamente ansiosa, por isso o transtorno de ansiedade. Então, aí tá a diferença entre você descobrir aonde é que você se sabota. Terapia é tudo de bom, eu faço terapia até hoje, mas eu não sei quantificar o quanto me ajudou na minha própria terapia quando eu descobri quem eram os meus impostores, como é que eu me sabotava, por que eu trouxe esses sabotadores da minha infância como um modo sabotador, né? E qual o meu perfil comportamental, até para saber se com que eu ia trabalhar tinha a ver ou não com o meu perfil e se isso me deixaria ou não feliz e realizada. Esses 2 impostores, que é o hiperrealizador e o inquieto, eles são 2. A gente tem, na verdade, no total são 10 impostores. E eu vou, para explicar bem como é que funciona cientificamente, todos esse programa, ele é baseado em métodos científicos, tá? Não é nada tirado do além, não é nada que a gente criou. São métodos científicos usados no mundo inteiro para o autoconhecimento. Grandes empresas, inclusive, usam esses 2 métodos para descobrir perfis comportamentais e os impostores dos seus funcionários. Bom, agora eu queria que vocês assistissem a Ana Cláudia, que ela é a minha sócia, minha parceira, que faz comigo esse programa de análise comportamental e seus impostores. Ela vai explicar quais são esses 2 métodos, da onde eles surgiram, e você vai entender muito melhor como que eles podem te ajudar e o que a gente pode fazer para que você saia do ponto morto, para que você seja mais feliz e mais realizada. E daqui a pouco eu volto. Olá, eu me chamo Ana Cláudia Mira. Renata e eu estamos juntas nessa jornada para levar você a um outro patamar de autoconhecimento e de autodesenvolvimento. Eu estou aqui hoje para falar para vocês da importância dos nossos testes de perfil comportamental e dos impostores. São 2 ferramentas fenomenais e que são baseadas em estudo científico. O perfil comportamental, ele é baseado na teoria de William Marston, um psicólogo americano, que é chamado como o pai do DISC. Esta ferramenta, na verdade, é uma evolução do estudo do comportamento humano que começou ainda na Idade Antiga com os gregos, depois foi com Hipócrates, depois com Jung, e agora a ferramenta do DISC, que é utilizada em processos seletivos, em assessment, para o autodesenvolvimento, para o autoconhecimento, para que as pessoas possam dar um salto nos seus relacionamentos, sejam com filhos, com esposos, com familiares ou na relação profissional.
A análise comportamental tem como base 4 tipos psicológicos, porém, nós utilizamos preferencialmente mais um ou 2 num estágio mais frequente. Eu vou falar um pouquinho para vocês quais são esses 4 perfis, veja se você consegue se identificar. O primeiro deles é o executor. Quem é esse executor? O executor é aquele que é movido por desafios, que é extremamente competitivo, movido por resultados, ele gosta de trabalhar em equipes, gosta de competir e tarefas difíceis é com ele mesmo. Se você dá uma tarefa ou uma atividade para um executor, ele inicia e termina, ou seja, ele é um grande realizador. Aí nós temos o planejador. Quem é um planejador? É aquele que gosta das coisas mais organizadas, não gosta muito de mudanças, porém ele é uma pessoa que tem como característica ser muito estrategista, ser bom no relacionamento e extremamente planejado com tudo que ele faz. Nós temos também o perfil do comunicador. O comunicador é aquele que gosta de se relacionar com as pessoas, que é mais espontâneo, que quando vê já falou, fala sem pensar, porém ele gosta de reconhecimento, costuma fazer várias coisas ao mesmo tempo e muitas vezes, por fazer várias coisas ao mesmo tempo, ele pode não concluir a tarefa ou o projeto. Então, ele é baseado no contato, no relacionamento, no reconhecimento e, sobretudo, na forma como ele lida com as pessoas. E nós temos também os analistas. Os analistas, eles gostam de entender profundamente o que eles fazem, por que eles fazem, eles são mais metódicos, eles são mais críticos, porém, tudo que eles fazem com muita qualidade. O fato deles quererem fazer com muita qualidade, muitas vezes impacta num tempo. Nem sempre o analista se preocupa com a questão do tempo. Ele entrega com a melhor qualidade, com o maior capricho, com o maior detalhe, porém, ele pode perder o time. Ele gosta também de trabalhar em ambientes onde ele possa criar normas, ele gosta de ter regras, ele gosta de trabalhar num lugar estruturado e organizado, porque organização é com o analista. E aí, você se identificou com algum deles? Pois é, no perfil comportamental, como eu falei inicialmente, nós temos os 4 perfis, mas um é o que prevalece mais. E a única forma de saber qual é o teu perfil predominante é fazendo o teste de análise comportamental. Neste curso, você também vai encontrar os impostores. É um teste baseado no livro da Inteligência Positiva do neurocientista e psicólogo chamado Csikszentmihalyi. Csikszentmihalyi foi o pai do coeficiente da positividade, um trabalho científico e reconhecido, onde você vai identificar quais são os seus, por meio de um teste, quais são os seus sabotadores. O estudo da inteligência positiva, ele é baseado em 10 sabotadores. Nós temos um que nós chamamos o crítico, o qual ele é o pai de todos, porque dependendo da intensidade do teu nível de criticidade, tanto em relação a você, quanto em relação aos outros, quanto em relação ao meio, é que os demais sabotadores interferem nas suas atitudes e comportamentos. Este teste indica
qual é o teu coeficiente de positividade, quais são os seus principais sabotadores, ou seja, quais são os 10 sabotadores e qual é aquele que você utiliza mais, ou no modo sábio ou no modo sabotador. A grande questão que nós tratamos neste curso é aprender a utilizar o sabotador que todos nós temos no modo sábio e não no modo em que a tua mente te sabota. E acreditem, a nossa mente nos sabota o tempo todo, por isso é importante nós aprendermos como nós vamos desenvolvê-la no modo sábio. Os sabotadores são um fenômeno universal e que eles aparecem na infância. A questão aqui não é saber se você tem ou se você não os tem, porque todos nós temos, mas é saber o quão forte eles são e o quanto eles interferem nas nossas atitudes e comportamentos. Eles surgem como guardiões na nossa infância, mas se a gente o carrega para a vida adulta, eles deixam de ser guardiões e passam a ser impeditivos, bloqueadores dos nossos comportamentos, ou até mesmo repetidores de alguns comportamentos não muito desenvolvidos e que nos impedem de agir. Os sabotadores são 9, mais o crítico, no total 10. Eu vou passar aqui um exemplo de 2 sabotadores para você entender como é que isso se dá no dia a dia. Vou falar um pouquinho das características do sabotador da vítima. Como é que é a vítima? Ele tem como descrição, ele é mais emocional, ele é mais temperamental para conquistar a atenção e a afeição dos outros. Ele tem muito sentimento, foco muito no sentimento interno, principalmente aqueles sentimentos mais dolorosos. Ele tem tendência de achar que ele não é compreendido, que ele não é aceito pelos outros. Ele tende a se recolher na maioria das vezes. Ele é bastante dramático, temperamental. Quando as coisas ficam difíceis, ele pode desistir de seguir em frente. Ele tem um sentimento de que as pessoas não entendem, que as coisas ruins sempre acontecem com ele. Ele tende a remoer sentimentos negativos. Esse tipo de situação, ela pode ter crescido, pode ser mantida na infância, porque na idade adulta, porque lá na infância, quando criança, ele pode ter tido a necessidade de receber atenção, de receber amor, de não ter sido visto, de não ter sido aceito. Na verdade, isso pode ser até uma situação imaginária, não quer dizer que ele não foi aceito e muito menos visto, mas lá na infância isso pode ter sido uma situação do imaginário da criança, que ele acreditou que ele não tinha a aceitação que ele gostaria de ter, e ele traz consigo isso para a vida adulta com essas características que eu falei inicialmente. Então, ele utiliza essa situação de vítima como uma estratégia para ter e receber a afeição das pessoas. Um outro exemplo que eu gostaria de dar aqui é do prestativo. O prestativo tem como característica fazer sempre pelo outro. Ele busca a aceitação do outro em troca de fazer algo para o outro, esquecendo-se de si.
ele quer ser uma boa pessoa e para ser esta boa pessoa, ele coloca a necessidade dos outros sempre à frente da sua. Ele não gosta de expressar o que ele sente, porque para ele expressar o que ele sente pode parecer egoísmo. Por isso, ele está sempre atendendo, ele deixa de fazer as coisas para si, para fazer pelos outros. O não é algo que é muito difícil para o prestativo, ele sempre vai dar um jeitinho de fazer algo para alguém, e às vezes até sem que alguém peça. Como ele é muito solícito, ele vai estar oferecendo ajuda, oferecendo um apoio, oferecendo um ombro amigo, mesmo quando não é solicitado. E muitas vezes ele pode parecer um pouco invasivo para o outro que não está querendo ajuda, porque a busca dele, a forma como ele se coloca no mundo é estar sempre à disposição do outro. No caso do prestativo, eu gosto de dar um exemplo pessoal. Eu sou uma prestativa, né? E por que eu desenvolvi, eu tenho hoje, né, depois que eu conheci essa ferramenta, por que eu tenho clareza de como é que eu desenvolvi esse lado prestativo? Eu sou filha mais velha e como filha mais velha, eu sempre tive de estar à disposição ou sempre estar ajudando, sendo exemplo para os meus irmãos mais novos. Então, eu tinha esta responsabilidade no ambiente familiar, né, de ser exemplo e de sempre dividir e repartir com o outro. E Renata e eu esperamos vocês para conhecer o teu perfil, os teus sabotadores e entender como eles se cruzam, né, como eles são potencializados juntos e te ajudar a construir um plano de desenvolvimento individual para que você possa se preparar melhor, se autodesenvolver, melhorar teus relacionamentos, melhorar tua relação no trabalho, com teus filhos, com teus pares, com teus pais e principalmente com você mesma. Te esperamos. Agora que você já entendeu a importância de descobrir quem são seus impostores e seu perfil comportamental, que ao descobrir quem são eles, a sua vida pode mudar completamente, eu vou explicar aqui sobre o Análise Comportamental e seus impostores, que é um programa que eu e a Ana a gente criou, e esse programa é um programa rápido, é um programa de algumas semanas, mas é um programa extremamente poderoso, é um programa que realmente transforma a vida das pessoas. Como aconteceu com a Thaís, eu vou mostrar o VT dela aqui para vocês, que ela estava numa situação onde ela não sabia para onde ela ia, ela estava completamente perdida, e após fazer esse programa, o que mudou na vida dela? Antes de conhecer o programa, eu vinha de um período muito complicado, de quase como se eu não soubesse mais quem eu era, que é separar quem era a Thaís, pessoa, mulher, da Thaís mãe, da Thaís esposa, da Thaís filha. Eu senti a necessidade de olhar para dentro de mim e conseguir entender por que eu tinha algumas ações, algumas reações, de onde elas vinham, para me entender mesmo. Depois que eu descobri quem são meus impostores e meu perfil, as coisas ficaram mais claras, foi mais fácil me entender como pessoa e compreender quando eu estou usando os meus sabotadores da pior forma possível. Eu sempre fui muito de dizer amém para tudo, sim para tudo, mesmo passando por cima de mim, várias vezes. Isso me trazia uma insatisfação muito grande. Eu não conseguia entender o porquê de realizar alguns trabalhos, algumas tarefas, algumas coisas junto com os meus filhos me eram tão difíceis. E agora eu sei por quê. Eu sei de onde isso vem e sei identificar quando eu estiver
fora da minha zona não de conforto, mas quando eu estiver agindo contra quem eu sou e tentar voltar para minha essência o mais rápido possível. Se eu pudesse definir o que o programa fez por mim em uma palavra, seria compreensão. Para mim, eu acho que é a palavra mais importante. Eu tô conseguindo me compreender sem me julgar, sem passar por cima de quem eu sou. É isso. Esse programa ele é 100% online, ele tem aulas gravadas e aulas ao vivo comigo e com a Ana a cada 15 dias. Se você fechar o programa hoje, você tem 30 dias para desistir dele. Se de repente você começa a fazer esse programa e acha que não tem nada a ver com você, você tem 30 dias para pedir seu dinheiro de volta. Eu e a Ana, a gente vai devolver o dinheiro para vocês sem perguntar nem por quê. Nós fazemos isso porque a gente acredita muito nesse programa e sabe que quem fecha não pede o dinheiro de volta, porque realmente vê transformação, realmente vê mudança, né, que faz toda a diferença quando a gente se conhece e a gente sabe aonde é que a gente está se auto-sabotando. Então, como eu disse para vocês, esse programa vai ter todas as aulas de todos os impostores, onde a gente vai explicar detalhadamente cada um dos impostores. Então, primeiro você vai fazer um teste. A gente vai aplicar um teste em você. Esse teste, como a Ana já disse anteriormente, é um teste provado cientificamente. Então, a gente vai fazer esse teste. Através desse resultado desse teste dos impostores, você vai descobrir onde você está se sabotando e quais os sabotadores que você trouxe para a vida adulta e que está fazendo com que sua vida não ande para frente, com que você se sinta triste, infeliz, enfim. Primeiro você faz esse teste, depois você vai assistir às aulas dos seus impostores. A gente tem a gravação de todos os impostores. Eu indico que vocês assistam todas as aulas, porque é muito legal, porque a gente tem todos os impostores, alguns numa graduação mais alta que aquele que você tem que trabalhar, mas seria legal vocês assistirem todas essas aulas. Depois disso, você faz o teste do perfil comportamental para você descobrir qual é o seu perfil comportamental, e a gente também vai ter aula de todos os perfis. Depois que você fez esses 2 testes, você vem para aula ao vivo comigo e com a Ana, que a gente vai fazer a devolutiva do seu perfil associado ao seu impostor, e a gente vai dar um plano de ação para que você consiga ir na direção que você quer, na direção de um sonho, na direção de se realizar profissionalmente, pessoalmente, melhorar emocionalmente, ficar mais em paz, ficar mais tranquila. Então você vai ter esse plano de ação. Essas aulas ao vivo são incríveis, porque na verdade a gente não adianta muita coisa você apenas fazer o teste e ficar com aquele teste na sua mão, né? Então você precisa que os profissionais, que sou eu e a Ana, que a gente trabalha com isso, que a gente faça esse cruzamento e que a gente faça uma análise disso e mostre para você onde é que você está se sabotando, onde estão seus pontos fortes, onde estão seus pontos fracos e o que você precisa fazer com tudo isso. Mas nesse momento você pode estar pensando, esse programa não é para mim, eu não tenho tempo, né? Eu não consigo, eu tenho medo de descobrir coisas ao meu respeito que me fariam mal ou que eu não gostaria de descobrir. Bom, quando a gente tem alguma oportunidade, o que o nosso ego faz é arrumar desculpa, né? E dependendo do seu sabotador, eu já sei até que tipo de desculpa que você está dando a você mesma. O fato é que a gente só consegue mudar a nossa vida se a gente faz coisas diferentes. Se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, das mesmas formas, a nossa vida simplesmente ela não vai mudar e a gente não vai sair do ponto morto. Então, eu queria que você pensasse bem nessa objeção que você está colocando, nessa desculpa que você está dando para você mesma, para não fazer esse programa. Esse programa é muito barato. A gente está fazendo por um valor que é metade do que o valor dele mesmo. A gente está fazendo com 50% de desconto.
Ele custa R$ 297, então você pode pagar até em 12 vezes de R$ 29,70. Isso a gente não compra nenhuma pizza. Então, não tem desculpa para você não querer transformar a sua vida, para você querer ir no sentido de uma vida mais realizada, de uma vida com mais sentido, de uma vida mais feliz, uma vida mais plena, com mais paz. E eu garanto para vocês que esse é um passo importantíssimo. Esse programa é um milagre? Esse programa, como num passe de mágica, vai transformar a sua vida num conto de fadas? Não, não é isso que eu estou prometendo. Eu estou prometendo para vocês que vocês vão saber por que vocês se comportam de determinadas maneiras e por que vocês se auto-sabotam. Eu e a Ana, a gente vai estar cada 15 dias, vocês podem participar quantas vezes vocês quiserem, vocês não precisam participar apenas de uma aula da sua devolutiva, você pode participar quantas vezes você quiser. Esse programa são para mulheres que querem transformar suas vidas, são para mulheres que são para mulheres que querem dar um basta, essa que é a verdade, né? Que estão cansadas da mesma coisa, estão cansadas de se sentir infeliz e sabem que são merecedoras de uma vida melhor. E vocês são. Eu sou, a Ana é, você é, todo mundo é merecedor de uma vida feliz. Ninguém nasceu para ficar sofrendo. Ninguém nasceu para ficar parado. A natureza se movimenta a todo momento. O mundo pede, o universo pede que a gente se transforme, que a gente melhore, que a gente vá em busca, que a gente esteja mudando e se transformando o tempo todo. Que nada fica parado. Na natureza, tudo que para estraga, tudo que para morre, né? E eu acredito muito nisso. O ficar parada faz com que a nossa vida, além de ficar estagnada, a gente simplesmente tem uma hora que nem vê mais sentido para ela. Então eu te convido para vir para esse programa, eu te convido para se autoconhecer, para se conhecer, conhecer seus impostores, conhecer seu perfil comportamental. A gente vai te ajudar nisso tudo e eu tenho certeza que você vai sair desse programa transformada. Sua vida vai dar um up, sua vida vai dar uma clareza muito maior para onde você precisa ir. Então, se é um conselho que eu posso, o último conselho que eu posso dar nesse vídeo é que você aperte esse botão que está aqui embaixo, faça a sua inscrição, que o programa tá num preço mega promocional. Eu não sei até quando eu e a Ana a gente vai conseguir segurar esse preço, então faça isso agora. E eu te espero lá nas aulas ao vivo. Beijo.